Deus não é um homem para dizer e se arrepender. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a palavra de Deus hoje é tirada dos Números 23, capítulo 23, versículo 19. A palavra diz o seguinte: Deus não é um homem para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Por acaso ele diz e não faz? Fala e não realiza? Palavra do Senhor. Bem, meus queridos irmãos, essa palavra ela vem muito ao encontro de cada um de nós, porque nós vivemos uma eterna briga com Deus, achando que os planos de Deus não estão certos nas nossas vidas, achando que as coisas não estão justas, achando que da minha forma seria muito melhor do que da forma como Deus está fazendo. E os planos de Deus, eles são perfeitos, eles são sempre perfeitos na nossa vida, sempre são perfeitos nas nossas vidas os planos de Deus. E muitas vezes nós não sabemos se agradar disso. E quando nós tentamos colocar o nosso plano na vida, nas nossas vidas, e deixamos de lado o plano de Deus, acontece igual uma mulher grávida. Uma mulher está grávida, ela não tem como colocar um outro filho dentro do seu ventre. Não, Hudson, mas isso é óbvio, né? É óbvio, mas muita gente não sabe. Não tem como uma mulher colocar um outro filho dentro da barriga quando ela já está grávida. Da mesma forma são os planos de Deus. Quando Deus colocou um plano na sua vida, não tem mais espaço para os seus planos. Não tem mais espaço para os meus planos. Só cabe um plano, e é o de Deus. E nós temos duas opções: ou aceitamos o plano de Deus, ou colocamos os nossos. Muito bem. Como que uma mulher faz para colocar um outro filho para dentro da barriga, do seu ventre? Só tem um jeito: abortando o primeiro para que o segundo possa entrar. E quando você tira o primeiro, você aborta o plano de Deus e coloca o teu plano. O aborto dói, o parto dói, as duas coisas doem. Só que o parto, ele traz a alegria da vida, e o aborto traz a tristeza da morte para cada um, tanto para a vida que estava sendo gerada ali, como para aquela que estava na expectativa da vida. A tristeza vem na sequência. Então quando você deixa o parto, dói, eu sei disso, eu já acompanhei, tenho 2 filhos, tenho um neto, eu sei que dói, mas depois vem a alegria da vida. E a alegria da vida é muito bom, é tão gostoso você ter um plano de Deus no teu colo, e muitas vezes a gente não dá nome para os planos de Deus. Irmãos, se você tem vontade de trocar de carro, se você tem vontade de ter um carro novo, faça plano. Se for da vontade de Deus, você vai. Se o carro que você está querendo for também o plano de Deus, vão se unir os planos e vai dar certo. Se você tem vontade de ter uma casa e for da vontade de Deus, os planos vão se unir e vai dar certo. Se for da vontade de Deus você se casar e for o plano de Deus você se casar, vão se unir e vai dar certo. A coisa não pode é você querer uma coisa e Deus querer outra. Não se junta, não se casam os planos. Então você tem sempre que estar em oração, em constante oração, que é a oração que faz você enxergar se vai casar o teu plano com o plano de Deus ou não. Somente a oração pode fazer isso. Eu vivi quando eu me casei, um momento muito, muito difícil, porque logo casado, meu sonho era ser pai, o sonho da minha esposa, da Ronilda, era ser mãe. E logo que a gente casou, eu estava cursando ainda, terminando o colégio, e ela descobriu que tinha endometriose. E durante esses 3 anos, numa correria ia para o hospital, eu chegava muitas vezes do colégio e ela estava em meio às dores, colocava ela no carro e corria para a cidade vizinha aqui,
para que ela fosse medicada, e muitas vezes a gente chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã de volta em casa, né? E ela sempre com muitas dores. A igreja nos recomendou um médico. Falou assim: olha, vai nesse doutor que ele é muito bom, ele está sempre acompanhando as pessoas aqui da igreja e tudo mais. E nós fomos nesse médico, e quando chegou lá, ele simplesmente acabou com os nossos sonhos. Ele falou para nós assim: olha, filhos vocês não vão ter mais. Filho, esquece. Você não pode ter, ela não pode ter, vocês estão com os planos frustrados. Esse plano, comece a pensar numa adoção. Ele falou justamente isso. Comece a pensar numa adoção. Da onde nós fomos no médico, numa cidade vizinha, até onde nós moramos, dá 20 quilômetros. Eu vim embora com a Ronilda e esses 20 quilômetros nós conseguimos trocar uma palavra um com o outro. Porque eram os nossos planos e achávamos também que eram os planos de Deus. A Ronilda se colocou em oração, eu também se coloquei em oração. Foi muito triste durante aquela semana. E teve um estalo que ela falou assim: viu, eu não vou abandonar o tratamento, eu vou continuar o tratamento, porque se realmente não for da vontade de Deus, Deus vai mostrar para nós que não é da vontade dele nós termos filhos da barriga dela. E nós continuamos tentando, e nós continuamos o tratamento, foi tudo feito. E de repente apareceu um médico que não tinha nada a ver com a igreja, mas era um enviado de Deus, para mostrar que sim, nós seríamos pais vindo da barriga da Ronilda. Hoje a nossa filha está com 20 anos, de uma gravidez normal, uma cesariana, mas uma gravidez que decorreu tudo bem. Nós temos um filho de 12 anos e já somos abençoados com um neto, que vai fazer um ano o mês que vem. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque não eram os meus planos e não era o plano daquele médico, era o plano de Deus. E quando nós nos colocamos em oração, Deus mostrou que o plano dele está acima de qualquer coisa. Deus mostrou que é o plano dele e não o meu. Deus mostrou que é isso, é da forma que ele quer, da forma que ele vai fazer na minha vida. E jamais eu poderia ter saído de lá e falado assim: olha, Ronilda, realmente nós não vamos ter filhos, vamos adotar. Nada contra a adoção, pelo amor de Deus, mas a gente tem que saber qual que é o chamado. Para que é o chamado que Deus está colocando na sua vida? De repente é um chamado para adoção, de repente é um chamado para uma missão, de repente é um chamado para um monte de outras coisas. E você está brigando com Deus, e todas as vezes que brigamos com Deus, acontece como Jacó. Como eu falei, sai ferido. Falei lá no começo do vídeo. Meu irmão, eu contei tudo isso para que você entenda que o plano de Deus nas nossas vidas muitas vezes não acontece na nossa hora. Quando nós casamos, a ideia era ter filho imediatamente. A ideia era ter 2, 3, 4, 5 filhos. E Deus nos deu 2, no tempo dele. Deu 3 anos e meio depois do casamento, foi que veio a nossa primeira filha. 8 anos depois da nossa primeira filha foi que veio o nosso filho, né? 8 anos, você imagina como foram esses 8 anos, né? Esse tempo que Deus nos deu. Mas Ele nos deu, não tem problema. E hoje somos agraciados pelos filhos que nós temos. E tudo isso para mostrar que as coisas acontecem no tempo de Deus, mas em momento algum eu posso abandonar a igreja, em momento algum eu posso abandonar a oração. É a oração que nos aproxima de Deus, é a oração que nos faz estarmos onde nós estamos. É a oração, irmãos. Eu ainda tenho muitos planos, eu ainda tenho muitos sonhos, eu ainda tenho muitas vontades na minha vida, mas as coisas só vão acontecer se for da vontade de Deus. Só vão acontecer se for da vontade de Deus. Então, que você também entre em oração, que você também possa de verdade se apegar com Deus e falar assim: Senhor, se for da tua vontade, que seja feito na minha vida. Meu querido irmão, a palavra é essa. Eu espero que você possa de verdade fazer os planos de Deus serem a prioridade na sua vida, tá bom? A palavra é essa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fique em paz e cuide-se bem.